Eu cresci numa família simples, né? Eu venho de uma família simples, mas eu comecei a trabalhar muito cedo. E sempre envolvida no ramo da beleza, trabalhando. E eu tinha uma vida até que boa, né? Tranquila, né? Buscando os meus objetivos, mas de forma muito incerta. Aos 25 anos, quando eu tinha 25 anos, eu conheci uma pessoa, eu já estava estruturada profissionalmente naquilo que eu queria fazer. Daí eu conheci uma pessoa que eu acreditei que fosse o homem da minha vida, para eu envelhecer até ficar velhinha. E foi um amor à primeira vista, né? E a gente começou a se relacionar até que a gente foi morar junto, e foram 9 anos. Mas os 3 primeiros anos foram maravilhosos. Foram os 3 primeiros anos que eu acreditava que tinha sido o encontro, né, daquilo que eu queria para minha vida. Já no início eu sentia alguma coisa diferente, mas não sabia identificar exatamente o que era. Mas no 3º ano aquilo foi ficando mais nítido, foi ficando mais grosseiro aquela situação, e daí começaram, a maneira com que ele me tratava foi mudando, a maneira com que ele se comportava com as amigas foi mudando, e com isso eu descobri que ele estava usando drogas. Eu, na intenção e por amá-lo muito, eu fiz tudo o que podia, internação, busca de ajuda, de apoio, só que com isso eu fui me desfocando dos meus sonhos, das coisas que eu acreditava que seriam boas para mim. Então, além de eu sair do foco, as coisas que eu já tinha conquistado, eu fui perdendo. Isso foram a dignidade, bens materiais que foram se perdendo por conta da droga. Daí começaram as agressões verbais. E aquilo foi machucando, aquilo foi deixando, eu fui acreditando naquela história que alguém estava me contando para me diminuir, como se eu fosse culpada da atitude dessa pessoa. Só que quando eu achava que já estava ruim, eu não imaginaria que podia piorar, e piorou muito mais. Foi quando eu me vi no fundo do poço, foi quando começaram as agressões físicas. Eu não pedi ajuda, por vergonha, por medo dele, eu fui segurando aquela situação o máximo que eu podia, acreditando que eu mudaria essa pessoa. E eu descobri que não. Então, foram muitas marcas, foram muitos machucados, foram muita pressão, até que eu pedi a separação, que me levou para um buraco mais fundo ainda onde eu estava. Porque quando eu pedi a separação, ele não aceitava. Quando teve ameaça de morte, eu descobri que a minha vida estava em risco, a da minha família estava em risco, as pessoas que eu trabalhava estavam em risco, e eu sabia que não era algo da personalidade dele em si, porque era uma pessoa extremamente boa. Então ele se tornou daquela forma por conta da droga. Então percebi que o monstro que eu estava lidando era muito maior do que eu imaginava, e que a droga era algo que eu não conseguiria lidar naquele momento. Foi aonde eu pedi a separação. Eu me lembro que quando eu falei que não queria mais, ele, exaltado e por vingança, eu cheguei em casa um dia do trabalho e não tinha nada. Ele chamou esses caminhões, né, de móveis usados, e ele vendeu tudo que eu tinha. Eu cheguei em casa e não tinha absolutamente nada. E naquele dia, eu me lembro que ele apontou o dedo para mim e ele falou que ia me ver na sarjeta, que eu era burra, que eu não servia para nada e que ia me ver na sarjeta. Dentro da minha cabeça, eu falei para mim mesma que eu não era tudo aquilo, mas eu não tinha força para sair sozinha, né? E daí que eu me afundei na tristeza, eu me afundei na vergonha, porque todo mundo ficou sabendo, a minha família, os meus amigos no trabalho, e aquilo me feriu de tal forma que eu entrei dentro de um casulo e fiquei ali dentro, né? Buscando forças, mas lutando sozinha. A escuridão era o momento que eu estava passando, de tremenda escuridão. Eu sabia que eu respirava porque Deus estava comigo, mas eu precisava de força para sair disso tudo. Eu comecei a estudar o caso de pessoas que passaram pelo que eu passei. E eu comecei a entender que era possível, mas sozinha
Não. Então eu fui estudar isso, eu fui passar por um processo onde eu recebi todo o incentivo, toda a energia e toda a coragem que eu precisava. Mas eu descobri que era possível. E foi da minha forma intuitiva, eu fui seguindo tudo isso e fui estudando cada vez mais a ponto de hoje eu trabalhar com isso e transformar a vida das pessoas da forma que eu me transformei com esse programa. Aprender a cuidar da mente. A ideia desse projeto é você imaginar um controle remoto. Porque todo mundo tem um controle remoto em casa, mas quase ninguém sabe usar todas as teclas. Tem tecla que a gente nem sabe para que está lá. E a ideia é que você aprenda cada tecla, para que serve e passar a usá-la no momento certo. Então, nesse programa você vai ter o controle da sua mente e da sua vida. Como fui estudar tudo isso e hoje eu atendo as pessoas, né? Eu tenho um espaço onde eu atendo as pessoas e várias pessoas, centenas de pessoas já passaram por esse processo comigo. E só que existem várias pessoas longe de mim que sabem que eu existo, mas não conseguem chegar até mim. Então eu criei este produto que seria como se fosse realmente estar aqui comigo presencialmente, mas para chegar na casa delas e de qualquer hora e qualquer momento ela poder ter esse conteúdo e fazer essa mudança, né? Sair daquela situação de desafio e ir para uma situação mais possibilitadora. E com isso eu montei esse programa que se chama Destruindo o Mal do Século, porque a depressão ela é o mal do século, que ela vem atrapalhando nas empresas, as famílias, né? Quantas pessoas você já não ouviu falar que se matam por conta de depressão? Então, Destruindo o Mal do Século, ele veio para fazer a diferença na sua vida, para você aprender como você muda a sua mente, como que você controla a sua mente. Naquele momento onde o seu pensamento entra e que você fala, eu não queria estar pensando, eu não queria estar sentindo isso, é a hora que o Destruindo o Mal do Século vai fazer a diferença na sua vida e vai mudar toda a sua perspectiva de futuro.